Olá, meu nome é Renan Queiroz e eu venho apresentar o artigo sobre a modelagem da qualidade do petróleo brasileiro. Esse artigo ele foi escrito juntamente com o Cássio Andrade, o Cláudio Júnior e também a professora doutora Roseli Romero. E nós somos aqui do ICMC da USP São Paulo. A ideia de explorar esse tema ocorre dado a importância desse ativo, petróleo, né, na matriz energética global, e também pelo fato do Brasil passar a figurar entre os principais produtores desse bem mundialmente, principalmente após o pré-sal. E alguns estudos na área têm sido conduzidos para esse tema, e aqui vamos trazer uma aplicação de machine learning que visa modelar a qualidade desse produto através das variáveis que advêm do processo de extração e de produção. Aqui a gente tem um overview do que vai ser considerado, né, nesse estudo. A primeira etapa que foi a procura e o download da base de dados. Após isso, fizemos o entendimento do problema com as variáveis disponibilizadas, né, e a seleção das mais importantes através de dois métodos de seleção de features, que vamos explanar mais tarde. E, por fim, o treino do modelo com esses dois conjuntos de dados selecionados por cada um desses métodos e a análise dos erros, consequentemente, para cada modelo. Bom, a base de dados aqui utilizada é a fornecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e ela possui informações sobre os volumes produzidos mensalmente em cada poço, tendo uma temporalidade dos dados mensal, e ela é disponibilizada no próprio site do governo no formato CSV. A variável resposta, que é o que vai tangibilizar nosso estudo, é a denominada grau API, e ela é uma métrica de qualidade do petróleo. Na análise descritiva, checamos os dados faltantes, primeiramente, né, retirando apenas as instâncias em que tinham a própria variável resposta como nula, e para os demais valores preenchemos esses dados faltantes através da interpolação linear, considerando a variável bacia como base, e transformamos as categóricas em variáveis dummies. Aqui também se observa uma boa adesão para quase todas as variáveis, então a gente vê que não tem tanto missing assim nessa base, que é bom. Na análise de correlação das variáveis, tanto nas variáveis categóricas quanto nas variáveis contínuas, excluímos as que possuem uma forte correlação ou informação repetida. Então, dado que a base ela possui muita informação repetida, por exemplo, a mesma bacia, com a mesma informação de qualidade do petróleo, mesmo as variáveis de extração, se duplicavam as linhas, e o que a gente gostaria de saber se duplicava também. Então, foi feita uma sumarização dos dados aqui por algumas variáveis, que seriam a bacia, período, tipo de produção e grau API. E a distribuição aqui das variáveis, a gente
final, a gente percebe que possui uma forte assimetria. Então, terminada a exploração dos dados aqui, separamos a base em conjunto treino e teste e iniciamos a seleção de features através de duas técnicas, o Multiple Information Score e o Sequential Feature Selection. A primeira técnica aqui é uma medida de similaridade que mede a dependência entre duas variáveis, sem necessariamente uma relação linear entre elas. E no caso aqui notamos que 21 das 43 variáveis disponíveis já nos traz cerca de 90% da informação quando comparamos se usássemos todas as variáveis. Aqui no Sequential Feature, mantemos a mesma quantidade encontrada anteriormente, então a gente seleciona aqui 21 variáveis. O Sequential Feature Selection a gente vai utilizar um estimador linear, de regressão linear, e a gente nota que, de diferença entre as duas seleções, que o Multiple Information trouxe mais variáveis numéricas referentes aos dados de produção do petróleo, enquanto a outra técnica trouxe uma importância maior para os tipos de bacia. Bom, após a seleção de variáveis, temos dois conjuntos para trabalho, os com as variáveis selecionadas pelo Multiple Information e os com as variáveis selecionadas pelo Sequential Feature. E, portanto, a gente realiza o treino para cada uma delas com dois tipos de algoritmo, o Random Forest e o XGBoosting. A seleção de cada um dos parâmetros de cada um desses algoritmos é feita pelo Random Search e a avaliação do erro do melhor modelo é feita pelo erro médio absoluto, no caso MAI, e o erro quadrático médio, o MSE. Para essa análise aqui, a gente vê que o XGBoosting nas covariáveis selecionadas pelo Multiple Information teve a melhor resposta, aqui com o menor erro, no caso, né, o MSE de 0.15 e o MAI de 0.08, enquanto o Random Forest nas covariáveis selecionadas pelo Sequential Feature Selection teve o pior desempenho, com erro quadrático médio de 0.94 e o MAI de 0.3. Enfim, a escolha do método de seleção de variáveis ela é de extrema importância. Então, a exposição de relações lineares para as covariáveis e a variável resposta pode implicar numa pior predição, mesmo se a gente usa os mesmos algoritmos e a gente usa com outra seleção. E, no caso observado, a relação obtida pelo Multiple Information foi superior à obtida pelo Sequential Feature Selection. Tanto o Random Forest quanto o XGBoosting resultaram num bom ajuste de desempenho na tarefa de previsão. No entanto, o XGBoosting obteve um melhor resultado. Então, para uma análise de regressão, utilizando o conjunto de dados de produção do petróleo brasileiro da ANP, recomenda-se a utilização desse algoritmo do XGBoosting em conjunto com a técnica de seleção de variáveis do Multiple Information Score. Bom, era isso. Obrigado.